Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 21 de novembro, quinta-feira. Deus te abençoe nesse dia. Estamos lendo aqui Colossenses, capítulo 3, o verso 1. Está escrito: Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Esse verso, que muita gente tem ele decorado, e isso é uma coisa bonita na minha opinião, de se ver, de se saber. Esse verso, ele inicia um capítulo, mas o apóstolo Paulo vem falando algo antes, no capítulo 2, que a gente chama de contexto. Então, é essa forma que lemos a Bíblia, né? Não isolando o texto fora do seu contexto, e até porque fica a gente corre perigos, né, de cortar errado, de interpretar errado. Então o apóstolo Paulo vem falando de muitas coisas no capítulo 2, está falando sobre a luta do evangelho, da busca das coisas que estão ocultas, tesouros escondidos. Está falando de uma busca que não está em nós, mas está em Cristo. Tesouros escondidos em Cristo, sabedoria e conhecimento. E ele começa logo de cara, o capítulo 2, o verso 4, ele falo dessa forma. Primeiro ele diz que nele, em Jesus, estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Por que o apóstolo Paulo está falando disso? Porque tem mestres ensinando outras coisas. Gnosticismo, e aqui nós vamos perceber que ele vai contra-atacar ou defender o evangelho contra o ascetismo, que já já explico o que é. Então ele fala aqui no verso 4, falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes. Olha só, muito interessantes, novidades, né? Coisas elegantes que parecem tão intelectuais, mas porém, né, falsos, que não tem a ver com o estar em Cristo, que não tem a ver o andar com Jesus. Então ele, apesar de estar distante, ele ele está querendo colocar Cristo na que Cristo fosse a companhia de todos os irmãos. Então ele começa a dizer que é para andar com Cristo, para estar alicerçado, edificado em Cristo. O verso 9, ele fala para que habite em nós a plenitude de Deus, né? E para estar aperfeiçoado em Cristo. Ele fala da ligação da cabeça. Ele é o cabeça, né? Ele é a autoridade, portanto, a submissão a Cristo. Fala que em Cristo a gente foi circuncidado, mas não aquela circuncisão judaica da lei de Moisés, né? Pacto, sinal de um pacto, sinal externo de um pacto que Deus fez com Abraão, confirmado na lei de Moisés. Ele está dizendo, vocês não foram circuncidados desse jeito, não foi por mãos humanas, mas o próprio Cristo despojou vocês da carne pecaminosa. Então ele vai traçando um caminho para dizer que tudo é Cristo, né? Tudo. A nossa relação é com Jesus, não com aquelas coisas interessantes que eu já chamo de desinteressantes, né? Aquelas coisas tão pirilampas que parecem querer conquistar o coração das pessoas, né? Aí ele fala mais uma relação com Jesus quando ele diz que a gente foi sepultado, é o verso 12 do capítulo 2, sepultados com ele no batismo e ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, né?
é uma ligação com Cristo, uma morte com Ele. E fala daquilo que Cristo fez por nós. A gente estava morto em transgressões, Cristo cancelou a nossa dívida. Cristo despojou as autoridades malignas, expôs eles a um espetáculo público, triunfou deles, para que nós tivéssemos liberdade, tivéssemos direitos, entenda isso, entre aspas, né? Enfim, ele diz que até as coisas do Antigo Testamento eram sombras, que o que importa é o encontro com Cristo, é o verso 17. Então ele fala, vocês não aceitem que alguém seja árbitro contra vós. Aí ele fala das armações daquela doutrina filosófica barra religiosa, mística, que estava infiltrando. Então ele diz, vocês não deixam ninguém ser juízes, ensinadores, doutrinadores contra vocês, fingindo humildade. Então é gente de fala mansa, boca de mel, né? Fingindo humildade ou culto aos anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. É gnosticismo, gente, que ele está falando aqui, né? Vocês entendam uma coisa, é como se o Paulo estivesse dizendo, eles têm todas essas prosas, essas conversas, mas a pessoa que tem esse discurso não está unido à cabeça, né? Trata-se de uma pessoa que não está unido à cabeça. Lembra que ele falou que nós estamos unidos em Cristo, aperfeiçoados em Cristo, que Cristo é o cabeça e tem todo o poder e toda a autoridade? Quem tem esse discurso não está unido à cabeça. Então, ele volta à questão do batismo no verso 20, quando ele diz: vocês morreram com Cristo e para as tradições humanas, ou seja, para viver uma nova vida. Aí ele destaca algo que fazia parte do gnosticismo. É uma linha, um viés, o ascetismo. O ascetismo é a busca da perfeição espiritual. Para alcançar essa perfeição espiritual, vivia praticando pelo menos 4 coisas: abstinência de prazeres físicos, portanto, comidas, casamento, a sexualidade, uma série de coisas, proibido, abstinência. A austeridade, né? Eu tenho que fazer igual esse pessoal de academia, não estou falando mal não, porque estão cuidando do corpo, espero que também cuidem da alma, mas não estão fazendo nada errado a princípio. Mas vocês percebem como alguns têm uma disciplina até invejável, né? Tá ali todo dia, ou sei lá, nos horários, e tem todo um, um esquema a seguir, e fica ali com aquela fidelidade, muda a alimentação e tal, enfim, tudo isso. Isso é uma vida austera, ou seja, uma vida disciplinada, né? Pois disciplina também fazia parte desses. E aí são todas coisas positivas, se você parar para pensar, né? É, a abstinência, a gente também deve fugir da, da, dos prazeres do mundo. A gente também deve ser austero, ou seja, ter decisão, ser firme, ter um espírito reto, pronto para obedecer. A gente tem que ter disciplina na vida, porque senão não ora nunca, senão também não lê a palavra nunca, né? E eles também praticavam meditação, e para nós também isso é uma coisa importante. No entanto, frisa e põe negrito, itálicos, sublinha o que eu vou dizer. Tudo isso era feito como um conhecimento à parte de Cristo, como uma ferramenta que pudesse alcançar a perfeição
espiritual à parte de Cristo, sem se submeter a Cristo como cabeça, sem ser crucificado com Cristo e morrer com ele no batismo e ser ressuscitado junto com Cristo, numa ligação, numa não atenção a essas relações que a gente deve ter com Jesus, porque é em Jesus que estão os tesouros, e é Jesus quem faz tudo, é nele que a gente deve estar alicerçado, como eu falei. A gente deve habitar em Cristo, ser aperfeiçoado em Cristo, todas aquelas coisas que eu já falei, que é o contexto aqui. Qual é o problema dessa gente? Apesar de uma vida disciplinada, austera, com disciplina, com meditação, porque estão querendo buscar uma perfeição espiritual sem o perfeito. Querem ter uma imagem, uma estampa, sem estar buscando a imagem da perfeição que é Jesus. Porque essa carta diz exatamente isso, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Então, são regulamentos, regras, coisas de homens. E o verso 23 diz assim, o 22, ele diz assim, todas essas regras, né, ascéticas, né, eu poderia acrescentar, estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Não vem do céu, não veio da boca de Jesus nem dos apóstolos, apesar de parecer uma coisa tão boa para nós, né? Disciplina, austeridade, meditação, abstinência, parece tudo coisa perfeita, mas não tem a base em Cristo. É uma maneira de se ajeitar, uma maneira de auto-justificação sem base em Cristo. Aí ele diz o verso 23, para eu encerrar. Esses regulamentos têm de fato, é o que eu estou falando aqui o tempo todo, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Osmar, então, o que o apóstolo Paulo está nos chamando quando ele fala, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Não é para olhar para esse conhecimento do mundo, seja o gnosticismo, seja o ascetismo, seja qualquer outro ismo, qualquer outra filosofia, qualquer outra possibilidade que seja humana. O que ele está dizendo para nós é isto. Vocês ressuscitaram, lembra que ele disse já para nós? Que a gente morreu com Cristo no batismo e já foi ressuscitado para viver uma nova vida. Então você, eu, Osmar, seja lá quem for, que está vivendo uma nova vida, busca o conhecimento do alto. Não fica namorando, contemplando, encantado com isso que parece uma perfeição, isso que tem uma aparência de sabedoria, estas coisas que parecem uma religiosidade bonita, uma rigidez, uma disciplina para com o corpo, parece tudo formidável, só não tem Jesus. E eu vou dizer, se não tem Jesus, não tem nada. Se não foi da boca de Jesus que ouvimos, não é nada. Não devemos considerar. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, vocês são de Cristo. A cabeça de vocês é Cristo, a ligação de vocês é com Cristo, vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo. Busca o conhecimento que vem de Cristo. Lembra aquele que ele falou? Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, é esse conhecimento do alto. E agora, esse Jesus está onde? Está no alto, assentado à direita de Deus. O nosso pensamento deve estar voltado para o céu, voltado para Cristo, o vencedor, aquele que tem uma ligação conosco acima de tudo quanto é coisa. O verso 2 diz: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Aí ele reafirma:
pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deus te abençoe a se desviar de tudo que for coisas de homem, doutrinas de homens, argumentos de homens, ainda que sejam elegantes, mas o que importa é pensar no alto, em Cristo, que está assentado à direita de Deus, porque em Cristo, ou por causa dele, nós morremos, ressuscitamos e a nossa vida, esse ressuscitou para uma nova vida, é metáfora do batismo. E a nossa vida ou nova vida está escondida com Cristo em Deus, está oculta, né? Deus te abençoe a pensar nisso. Vamos orar. Pai, rendemos graças a Ti. Obrigado por Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Dá Tua bênção, Senhor, a todos os meus irmãos. Eu oro no nome de Jesus. Amém.